Segunda-feira chegando mais uma vez e junto com essa nova semana, mais um encontro aqui no Tecnotalk. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso espaço de conversas sobre tecnologia, inovação e criatividade. Hoje a gente entra na nossa segunda temporada. Tem muita novidade, já eu conto para vocês. Antes, quero fazer aquele agradecimento especial à Senpou Escola de Negócios, que vem transformando a vida de muita gente, com aulas e cursos incríveis na área da tecnologia, inovação, criatividade e também vários outros segmentos. Vai lá no site deles, www.senpou.com.br e confere. Você também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code, o QR Code, que está aparecendo aí na sua tela. Tem cada curso sensacional. Vai lá, eu faço curso na Senpou, viu? Hoje o nosso tema é tecnologia a favor de dados. Vamos ter uma conversa sobre um assunto amplo. Afinal, os dados estão por todos os lados e podem ser grandes aliados para empresas de todos os setores. Como eu costumo dizer, né? Em Deus eu acredito. Pro resto, me dê dados. Mas antes de começar nossa conversa, você já deve estar curioso para saber das novidades. Vamos lá então. A partir de hoje, como eu já contei, nós começamos a segunda temporada do Tecnotalk. E vamos abrir espaço também para os homens participarem das nossas discussões e assim ampliar ainda mais o ponto de vista sobre nossas conversas. A gente se preocupa muito com inclusão em todas as áreas, em todos os segmentos. Na nossa primeira temporada, tivemos 12 episódios com 24 mulheres entrevistadas com as bandeiras do protagonismo feminino e da diversidade. Você sabe que isso está sempre presente por aqui. A partir de agora, a gente abre para a participação dos homens sem perder o nosso foco na pluralidade. Aqui é todo mundo bem-vindo. A gente espera ter, além de mais mulheres incríveis, a participação de mais pessoas pretas, representantes da comunidade LGBTQIA+, e todo mundo que faça a diferença e se destaca nas áreas da tecnologia, inovação, criatividade, narrativas emergentes, tendências. Esse é o nosso espaço, meu e de vocês. Aproveitando essa nova fase, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos, ativar ali o sininho e compartilhar o Tecnotalk com todo mundo. Tem muita conversa interessantíssima para você assistir por aqui. E coisas incríveis que ainda estão por vir. A gente faz o Tecnotalk para vocês. Manda sugestões para mim. É claro, a gente vai devolver com ótimos entrevistados aqui nessa bancada. Vamos ao nosso programa de hoje. Quem está comigo é Milena Leal e o Dante Gracelli, uma dupla conectada com o que há de mais moderno em dados e tecnologia nesse momento. A Milena é diretora de negócios do Google Cloud. O Dante é cientista de dados na Accenture Brasil e especialista em inteligência artificial. Vocês sabem que eu amo esses assuntos, né? Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pela presença de vocês aqui no Tecnotalk. Como eu contei, a gente vai falar de tecnologia a favor dos dados. Muito obrigada por vocês terem aceitado estarem aqui hoje, terem aceitado o nosso convite. Eu gostaria de começar com vocês falando exatamente sobre a trajetória de vocês, a rotina de trabalho de vocês com dados em grandes corporações, como vocês chegaram até aí. Vamos começar com a Milena. Vamos lá. Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser um papo super gostoso e espero que a gente possa compartilhar bastante do que a gente conhece aí sobre dados, né? Faz parte da nossa rotina lidar com os dados diariamente na nossa vida enquanto indivíduos, parte de uma organização. Eu, particularmente, lido muito com dados todos os dias, dados na nuvem, porque a partir de agora a gente acaba tendo muito mais acesso a uma série de coisas que a gente nem se dá conta de que estão na nuvem, onde está esse dado, ele está guardado na minha casa, fora, mas eles trazem para a nossa rotina um cuidado maior e que a gente vai falar depois sobre a parte de segurança. Eu, todos os dias, recebo milhões de informações, trafego um monte de informações com e-mails, com vídeos, com mensagem de voz, e a gente tem que tomar bastante cuidado com esses dados. A gente vai falar um pouquinho mais adiante. Enfim, acho que é um pouquinho disso. Dante, e você? Dante, você, sua trajetória, como você chegou nisso?
Eu sou químico por formação, na verdade, e me interessei por tecnologia, né, por meio da Accenture mesmo, um programa de atrair pessoas diversas, né, de áreas diversas, de conhecimentos diversos, para atuar nisso. E estou lá desde então, há 5 anos. A rotina do cientista de dados em consultoria, acho que o encanto disso é justamente que não há uma rotina, são sempre projetos diferentes, desafios diferentes, tecnologias diferentes, então não há uma rotina, a gente tem sempre que se reinventar, aprender coisas novas para poder aplicar a solução ideal para cada cliente, sempre, como a Milena falou, respeitando a segurança dos dados do cliente, que é o mais importante. Explica para quem não entende muito bem o que faz um cientista de dados, Dante. O que faz cientista de dados? Tá. Um cientista de dados é o profissional capacitado para reunir dados, analisar e conseguir dar um sentido para ele, para que ele possa ser aplicado a benefício da empresa, de qualquer segmento que seja. É basicamente isso, reunir dados e saber o que fazer com eles. Que pode ser responder perguntas, resolver problemas e até sanar problemas futuros, conseguir perceber antes que eles aconteçam. Tem que ter um quê de futurista nessa história também, sem dúvida nenhuma. Tem que ter, sem dúvida. Milena, qual é a importância da tecnologia nesse processamento de dados? Como isso facilita a vida de todos nós? Como você disse, nós lidamos com dados em todos os lugares, não é só no nosso trabalho, não é só no meio corporativo, é na nossa vida particular, na nossa vida pessoal também. É verdade, Cris. Você sabe que antigamente a gente armazenava tudo que a gente recebia no nosso computador, né, pessoal, e isso ficava tudo guardado em HDs, que são os hardwares dentro dos equipamentos que a gente tinha na nossa casa, e isso mudou completamente hoje em dia. As pessoas hoje, elas armazenam os dados fora, você pode ouvir uma música, você assiste um vídeo que está armazenado num outro lugar. Dentro das empresas hoje, você já tem a possibilidade de trabalhar remotamente acessando dados de qualquer lugar dentro das organizações. Isso permite com que as pessoas acessem um mesmo dado de diferentes localizações, trabalhem de forma mais colaborativa. Então hoje, por exemplo, dentro da minha rotina, muitas vezes eu tenho reuniões onde a minha equipe está separada e cada um num lugar e todos eles acessando uma mesma planilha e todo mundo ali preenchendo dados em tempo real. Isso, há alguns anos atrás, era inimaginável. A gente não conseguia mais lidar com isso. A pandemia, apesar de ter sido um horror, nesse aspecto trouxe uma evolução. Trouxe uma evolução enorme. E muito rápido. Muito rápido. Nós só estaríamos nesse ponto sem pandemia daqui a muitos anos. Sem dúvida. E sabe uma coisa engraçada, trazendo até uma experiência pessoal. Eu tinha um bias com esse negócio, né? Eu falava, poxa, mas será que São a pessoa... vieses. Vieses. Será que a pessoa está trabalhando mesmo da casa dela, né? Será que nesse momento, assim, 2 da tarde, ela está sentadinha lá, lendo o que ela deveria fazer? Almoçado. Será que não está dando, né, uma descansadinha? O que muitas vezes a maioria das pessoas pensava. E com essa disrupção, né, no modelo de trabalhar, a gente percebeu uma produtividade gigantesca, muito ao contrário pessoas estão trabalhando do que muito todo mais. mundo pensava. Exatamente. Você começa muito mais cedo, você vai até muito mais tarde, você se engaja de diferentes formas. Então, eu acho que os dados, hoje em dia, não precisam mais estar num lugar só, eles podem estar distribuídos, isso trouxe essa facilidade e para as empresas um avanço de possibilidades gigantescas, né? Sem dúvida. Conta pra gente como você enxerga isso, Dante. E também queria aprofundar mais numa próxima pergunta, que é essa questão da segurança. Ah, é verdade. Né? Super Nós importante. temos, claro, muita preocupação com isso. Temos LGPD, que é a lei exatamente que regulamenta isso. Demorou um pouco para entrar em vigor, agora ela está aí em vigor plenamente. Então, explica pra gente como vocês lidam com essa questão exatamente da desconfiança, de possíveis receios que as pessoas possam ter ao dar os dados delas para alguém. Então, atuando para empresas, né, a gente tem políticas de segurança, somos todos treinados a seguir essas políticas para garantir que não haja nenhum vazamento de dado dessas empresas, né?
E a gente também segue as políticas de segurança da própria empresa que a gente está prestando serviço. Então, são essas duas políticas complementares, tanto a nossa própria quanto a do próprio cliente. Evidentemente, Milena, aqui no Google também há uma preocupação gigantesca com isso. É uma preocupação enorme com isso, Cris. Enquanto provedor, né, eu vou falar da estrutura de cloud e dando também um ponto de vista do Google de forma geral. Acho que enquanto provedor, né, de nuvem e serviço para os nossos clientes, nós somos sócios dessa empresa, né? Ela está confiando os dados dela, está confiando toda a operação dela e colocando isso dentro da minha nuvem. Então, a gente tem uma preocupação enorme com isso. Nós usamos um processo que nós chamamos de a nomenclatura em inglês é Zero Trust, mas em português é Zero Confiança, onde nós estabelecemos alguns padrões para garantir que eu não confie naquela primeira informação. Então, aquela informação ela precisa ser validada dentro desse processo para a gente ter certeza de que eu posso confiar naquela informação e aí sim dar a autorização para as pessoas acessarem aquela informação. Ela é checada, rechecada, ela é validada? Checada, exatamente. Nós temos processos de checagem de 2 fatores, onde você tem que colocar ali diferentes informações para garantir que você é você, que você tem acesso àquela informação. E isso é uma preocupação de todas as empresas e nossa também, né? Quantos golpes existem hoje em dia e muitas vezes a gente vê que as pessoas muito próximas de nós caem nesses golpes, né? Muito normal. E as empresas precisam realmente tomar muito cuidado com isso. Então, enquanto provedor, sim, nós temos um processo enorme, um cuidado enorme com relação às boas práticas de segurança e nós recomendamos para os nossos clientes também que eles tenham dentro das suas empresas esse cuidado, porque em empresas que, por exemplo, não usam o dado, né, na nuvem, ela acaba tendo uma vulnerabilidade maior, uma exposição maior, porque o usuário ele faz muitos downloads, ele busca muita informação e às vezes ele está baixando ali para dentro do ambiente dele coisas que não são confiáveis e podem causar um problema enorme de segurança. E como o próprio usuário pode se prevenir de golpes? O que nós, como pessoas físicas, podemos fazer? Claro que existe toda uma preocupação do lado de vocês, do mundo corporativo, das empresas, mas tem que ter um outro lado também, né? Sim, o outro lado do balcão tem que se preocupar com isso também. Sem dúvida, sem dúvida. Multifactor é sempre importante. Quanto mais camadas de segurança você colocar nas suas redes, é sempre melhor. Você pode colocar mais uma tranca na porta, não tem razão para você não colocar, né? Isso. E também é importante limitar o que você expõe, né? Tem informações não relevantes que a gente não precisa expor em redes sociais. Por exemplo, o endereço de casa, isso não tem razão para você colocar o endereço da sua casa numa rede social. Então, são pequenos atos de consciência própria e sempre a segunda camada de proteção da sua rede para evitar ser hackeado, ser invadido. Em geral, as empresas, Milena, elas fazem um certo letramento ou educam o usuário para que evite esse tipo de golpe? Eu acho que a grande maioria das empresas hoje faz sim, Cris. Elas têm uma preocupação muito grande com isso, principalmente de alguns anos para cá, onde as empresas sofreram muitos ataques e as companhias elas não estavam preparadas para isso, né? Então, depois de muitos ataques, elas começam a se perceber vulnerável numa série de acessos e nos sistemas que elas usam dentro da companhia para tomar esse cuidado com esses a geração desses fatores de autenticação, de segurança, como eu treino o meu usuário para que ele use da melhor forma e pense na segurança em todo o tempo quando ele estiver acessando alguma informação ou expondo essa informação. Acho que é uma boa prática, ainda existe muito por fazer, as empresas precisam trabalhar mais nessa questão, mas sim é uma recomendação que a gente tem visto bastante forte hoje em dia dentro dos programas de treinamento das empresas, na parte de governança e segurança. Eu acho que sim. Ô Dante, quando a inteligência artificial, a IA, está lá analisando as informações que ela recebe, ela, evidentemente, não faz qualquer julgamento sobre interesses pessoais, interesses humanos, comportamentos sociais e por aí vai. Como é que as empresas podem transformar essas bases de informações para uma atualização mais personalizada, né? Afinal, nós sabemos muito bem, ninguém quer ser incomodado por uma proposta de serviço ou de produto que não tenha nada a ver com você mesmo. E é impressionante, muita gente comenta isso comigo, comentam com todo mundo, né? Como cada vez mais nós somos bombardeados. Você comenta, você está conversando com um amigo, eu tô pensando em comprar um carro. Entra nas suas redes sociais, todos os anúncios de carro.
Eu já testei várias vezes assim, eu quero uma Ferrari por 10 mil reais. Isso não dá certo. Não acontece. Eu quero um número que vai cair na Mega Sena. Sim, aí ele não chegou. Gente. Espero que a gente chegue nesse nível um dia. Quem sabe? Então, a inteligência artificial, ela pode ajudar, ela ajuda, na verdade, a agrupar as pessoas de acordo com seus interesses, pelos dados que a gente coleta do comportamento dela na internet. Então, por exemplo, se você pesquisar sobre sobre um carro, a inteligência artificial já te coloca, já te enquadra no perfil de pessoas que está procurando por um carro, você vai começar a receber propagandas de carro, porque já te colocou ali na clusterização, que a gente chama, né, que é o agrupamento de pessoas que têm esse interesse. Então, essa é a forma que a inteligência artificial é utilizada para isso. Ela vai classificando as pessoas de acordo com os interesses dela, baseado nos dados do comportamento dela na rede, para saber o que oferecer para ela. Milena, conta pra gente como é a sua atuação aí no Google Cloud, como vocês têm feito diferença nesse armazenamento digital de informações que cada vez mais, como já falamos aqui, faz parte da nossa vida. Qual é o diferencial? Vamos lá, eu acho que quando a empresa ela cresce muito, né, e ela começa a buscar essa preocupação com custo, com eficiência operacional, aonde é que eu vou armazenar o meu dado, se ele está num lugar seguro, se eu preciso realmente ter um investimento muito grande num data center enorme como era antigamente, ou comprar máquinas pensando na possibilidade de um dia eu chegar naquela usabilidade do pico. A nuvem vem para facilitar isso. Então, eu acho que o grande barato da nuvem é justamente dar para as empresas a possibilidade dela crescer de forma escalável, usar aquilo que ela realmente precisa, numa sazonalidade, ela poder usar um pouco mais, um pouco menos. Hoje, quando a gente fala de nuvem, né, a gente tem uma gama tão ampla de soluções, ela não é só mais o armazenamento. Eu tenho soluções de armazenamento, de segurança, soluções de inteligência artificial, processos que a gente ajuda as empresas em todo o processo dela de transformação, plataformas onde ela desenvolve mais rapidamente as suas aplicações. Então, quando a gente fala de nuvem, a gente sempre está associando a nuvem à modernização, nuvem à transformação, porque isso permite que as empresas sejam mais rápidas, mais flexíveis, elas consigam crescer e criar coisas mais rapidamente. Então, acho que esse é o legal da nuvem. Então, hoje a gente oferece um número enorme de soluções para as empresas. E eu poderia citar aqui alguns exemplos de empresas, porque o Google ele já trabalha com inteligência artificial dentro das suas soluções desde 2017. Apesar de agora a gente já estar falando muito disso, nós já temos alguns clientes que usam inteligência artificial aplicado em processos logísticos de última milha, para fazer melhor cálculo de rota, para você fazer um melhor planejamento de demanda, tudo isso com a ajuda da inteligência artificial. Então, as pessoas hoje já estão olhando para essa coisa de inteligência artificial como se fosse uma coisa de ontem, né? Mas ela já está aí há muito mais tempo. E isso faz com que a nuvem ela traga para as empresas essa rapidez, essa celeridade, sem que a empresa precise fazer grandes investimentos, dependendo do tamanho que essa empresa se encontra. Então, acho que é um dos grandes avanços da tecnologia ter essa possibilidade de ofertar esses serviços. Dante, como a Milena disse, a inteligência artificial está aí já há muitos anos. Houve um interesse maior, começou a bombar mais, digamos assim, a inteligência artificial generativa esse ano, muito por conta de ChatGPT, Midjourney, etc., que são ferramentas que ajudam em texto, ajudam em imagens. Agora, ainda eu queria ouvir de você que está ali enfiado nesse mercado completamente. Eu sinto que tem muita gente que ainda tem medo. Olha e acha que é um monstro, que aquilo não vai tirar meu emprego, eu vou ser substituído por uma máquina. O que você teria a dizer para essas pessoas? Porque não adianta. A inteligência artificial generativa está aí, não tem volta, temos que aprender a lidar com ela. Sim, sem dúvida. Isso faz parte do nosso futuro. É indiscutível. Do nosso presente do nosso já. Presente. Do nosso presente, evoluindo para o futuro cada vez mais, né? Eu acho assim, a gente soube muito de inteligência artificial por filmes, né? Então, há sempre um receio ali do que pode acontecer. Robôs tomando o nosso lugar, robôs, domesticando a humanidade, né? E, na verdade, a inteligência artificial, a ideia dela é facilitar a vida do trabalhador, não é tomar o lugar dele. Né, de forma dar alguma. mais produtividade para a pessoa. Exatamente. Poupar o tempo dela para que ela possa usar o tempo que ela teria que aplicar
fazendo uma coisa que seria para ela um processo moroso e que a inteligência artificial pode executar rapidamente, esse tempo que sobra para ela pensa em como melhorar a inteligência artificial para que ela faça ainda mais coisas. Então a ideia é justamente essa, vou facilitar a tua vida para que você possa aplicar em melhoria. Nunca tomar o emprego de uma pessoa, jamais. Isso não é... Não deveria ter o medo, né? Eu acho que é mais... acho que a grande transformação que a gente vai viver nesse sentido é a diferença entre as pessoas que elas só usam a inteligência artificial e aquelas que elas aprendem com a inteligência artificial e aplicam aquilo no dia a dia. A gente vai ver aí um monte de mudança, né, no mercado de trabalho, de pessoas que vão se capacitar para trabalhar com inteligência artificial e vão fazer essa diferença. Eu acho que isso é uma disrupção que já está acontecendo, né? A gente já começa a ver aí uma série de áreas buscando profissionais que sabem trabalhar, extraindo esse melhor da inteligência artificial. Muita gente diz que a inteligência artificial não vai roubar o seu emprego, vai roubar o emprego de quem não sabe mexer com a inteligência artificial. Exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente, Cris. Tem que ter uma educação, um letramento em relação a isso, porque veio para ficar, não tem jeito e nos ajuda. E, inclusive, nos deixa mais tempo para que a gente desenvolva as nossas soft skills, que é o que vai fazer diferença no futuro. Vocês concordam? Exatamente, exatamente. Se a gente lembrar da Revolução Industrial, onde as máquinas substituíram o trabalho manual de pessoas, houve também uma resistência naquela época. E a gente precisou capacitar pessoas para que elas soubessem operar essas máquinas. É basicamente a mesma coisa. A inteligência artificial vem na mesma forma da Revolução Industrial. O novo assusta. E pode ser, o novo mudança. Assusta. Mudança assusta, isso é fato, né? Mudança assusta, você sai da sua zona de conforto. E evidentemente, em relação até à questão da Revolução Industrial que você nos trouxe, esses empregos novos, esses cargos novos, eles podem até vir sendo cargos com uma remuneração melhor, porque tem que capacitar mais as pessoas, certo? Sem dúvida. Sem dúvida. E a gente estava comentando, Cris, ali, antes de começar aqui o nosso papo, sobre isso que, assim, a gente fez um comentário aqui sobre a inteligência artificial, ela armazena essas informações e ela entrega muito mais rápida, né? Ela traz esses insights. Imaginando o nosso dia a dia, quando você tem essa facilidade de informação ou algo te entregando muito mais mastigado aquilo que você precisa saber, te sobra muito mais tempo para você pensar de forma mais ampla, mais estratégica em como melhorar o uso daquela informação. E isso eu acho que é o grande barato, você poder receber esses insights e enquanto uma pessoa que precisa daquela informação, poder tomar ação muito mais rápida, poder fazer uma girada de decisão ou, né, uma mudança de rota muito mais rápida. Então, isso vai abrir muitas possibilidades. E para o mercado de emprego, imagina a quantidade de pessoas se especializando na utilização de inteligência artificial nos mais diferentes segmentos, porque está em todos os lugares, né? Quando a gente fala de diferentes operações dessa inteligência artificial, hoje a gente usa para criação de processos por indústria, por processos de logística, por exemplo, de searching, de busca, de identificação, de imagem, de dados, de documentação. Você tem a inteligência artificial sendo aplicada em todo lugar. E os profissionais vão tirar muitas vantagens disso. Também tem as questões que a gente precisa se preocupar, mas eu acho que é muito mais benéfico do que maléfico pra Por gente, exemplo, o que a gente precisa se preocupar? Eu acho que essa questão de como é que você usa e você alimenta a informação para essa inteligência artificial, para essa máquina que está ali ela é alimentada tudo isso. por nós. Por nós. Por os seres humanos. Exatamente. Isso é uma coisa que é importante que as pessoas tenham na cabeça delas, né? Muito. Muitas vezes você pede alguma coisa para a inteligência artificial e ela não te entrega... Você sabe que aquela informação não está 100% correta, mas aí cabe a você corrigir aquela informação, alimentar da forma correta. Exatamente. Para que dali para frente ela traga aquela informação correta, certo? Exatamente. Isso é um ponto de muita preocupação, Cris. Você sabe que no Google nós temos os valores associados
a como utilizar de forma ética a inteligência artificial. Qualquer solução que ela é desenvolvida, ela tem que respeitar a ética. Você tem que garantir que aquilo é correto, que ele não está sendo usado para o mal, que você está inserindo uma informação verídica, que você tem ali todo um cuidado com aquela informação para garantir que, uma vez que ela seja, né, disponibilizada, ela seja correta. E isso é, acho que, a maior preocupação que nós temos hoje com relação a tudo que está acontecendo. Quando você vai fazer ali essa busca, se ela não vem uma informação correta, você tem essa preocupação. Então, qual é a parte, né, do nosso lado, enquanto seres humanos? Eu não vou colocar nem só do ambiente empresarial, mas como seres humanos, a gente tem uma preocupação que o brasileiro ele é muito criativo, né? Sim. A quantidade de coisas que o brasileiro descobre ali é impressionante. Então, como a gente vai usar isso para o bem da nossa humanidade? Com ética, com respeito e com cuidado, porque isso fica para as nossas gerações. Eu acho que isso é muito você importante. levantou uma questão, Dante, que eu queria fazer para você, que é a seguinte: eu já soube de empresas que proibiram os colaboradores de usar, por exemplo, o ChatGPT. Por quê? Porque eles têm medo da LGPD. Você vai colocar dados dos seus clientes ali dentro, já que você está alimentando aquilo, você precisa de alguma informação, você quer que aquilo te ajude, você vai colocar dados dos seus clientes ali dentro. Queria ouvir da parte de vocês o que vocês imaginam disso. É uma preocupação legítima? Não deveria haver? Aí é uma questão, mais uma vez, de educação e letramento dos colaboradores, para eles saberem o que eles podem colocar ali dentro daquela máquina ou não? Uhum. Eu acho que o principal é saber se isso é permitido de acordo com a política da empresa que está prestando serviço. Começamos por aí. E para qualquer software, independente de qual seja, a gente precisa da aprovação da empresa para quem estamos prestando serviço para saber se podemos usar, né? Tendo essa aprovação, a gente vai sempre dividir com o cliente o tipo de dados dele que eu preciso compartilhar com essa plataforma. Então é bem uma questão de alinhamento mesmo. O quanto ele confia na plataforma, o quanto a política de segurança tá dentro desse nicho. E transparência também, transparência. né? Eu vou colocar isso, ok. É uma Sim. questão de conversa também. Exatamente. É isso. Não posso arbitrariamente fazê-lo, mas... Tem a questão de treinamento, de letramento, muito importante. Eu acho que é uma questão de governança corporativa também. Sim. Né? O que a empresa permite que seja exposto e o que ela não permite. Quais são as regras de segurança, de ética, respeitando a LGPD, que essa empresa permite que um funcionário exponha as informações. E quando a gente fala de algumas aplicações, seja, né, como você comentou, do ChatGPT ou qualquer outra. Qualquer sim. outra que seja. Porque é o que tá mais sendo usado, fica mais na nossa cabeça. Mas qualquer plataforma. Qualquer outra plataforma, se o usuário ele não sabe aquilo que ele pode expor e não pode expor, e ele trabalha com dados sigilosos de clientes, muitas vezes, quando ele coloca numa plataforma que ela não tem todo um processo, uma camada de segurança, né, nesses processos de governança de 2 fatores, de processos de governança que garantam que aqueles dados eles podem ser expostos ou não, você coloca não só a sua empresa, mas a sua empresa e os dados dos seus clientes, né, de uma forma exposta, vulnerável, e você perde totalmente o controle disso. Então, um ponto muito importante que todas as companhias precisam avaliar hoje, dentro desse universo de inteligência artificial, é isso. Eu estou olhando esse escopo de forma mais cuidadosa, mais ampla. Eu estou colocando aqui todas as regras de governança, de ética, políticas corretas, para que os meus funcionários saibam aquilo que ele pode expor e o que ele não pode expor. Isso é muito sério. E como as pessoas estão nesse furor, né, de querer trabalhar com inteligência artificial, muitas vezes elas acabam adotando algumas tecnologias e trazendo para dentro da empresa sem poder, e expõem a empresa e o usuário. Então, é um cuidado bastante sério. Sem dúvida.
Dante, você é um cientista de dados, tecnologia faz parte da sua vida provavelmente desde que você nasceu, né? Você é mergulhado nesse universo, mas minha pergunta é a seguinte, na sua opinião, as pessoas que vão se destacar no futuro do trabalho serão as pessoas que, claro, saberão utilizar a inteligência artificial para aumentar a produtividade delas e que têm, ao mesmo tempo, soft skills importantíssimas como criatividade, empatia, comunicação. Isso faz toda a diferença nesse universo tecnológico da inteligência artificial? Sem dúvida nenhuma. Essa já é a nossa realidade hoje. As pessoas que têm a crescente no trabalho são essas mesmo, que têm criatividade e essa facilidade de absorver as tecnologias novas, porque tudo gira ao redor disso hoje em dia. Sem dúvida nenhuma, esse é o futuro e essas são as pessoas que vão se destacar, criar coisas novas, né? Porque a gente tá vendo uma coisa grandiosa hoje e teremos coisas grandiosas amanhã. Precisamos das pessoas qualificadas para criar o futuro também. Sem dúvida. Milena, a gente está entrando na segunda temporada do Tecnotalk. Na primeira temporada, como eu disse na abertura, nós entrevistávamos só mulheres. Então foram 24 mulheres que sentaram aqui nessa bancada exatamente para falar de mulheres que transformam nessa área da tecnologia, inovação, tendências, narrativas emergentes, criatividade, etc. Falamos muito de inclusão, falamos muito de diversidade e decidimos que queríamos ser mais inclusas ainda aqui nessa nossa mesa, portanto resolvemos abrir para homens, com mais gente da comunidade LGBTQIA+, mais pessoas pretas. Mas a minha pergunta é a seguinte, nesse meio, nessa área, nesse mercado da tecnologia, a gente ainda vê muito mais homem do que mulher. Você sente que isso está mudando? O que nós podemos fazer para melhorar cada vez mais essa equidade de gênero? Como você enxerga isso tudo, esse cenário atualmente e no futuro? Bom, vamos lá. Privilégio estar aqui no primeiro capítulo da segunda temporada, aqui junto com o Dante, maravilhoso. Eu acho que houve uma evolução muito importante, Cris. Eu acho que as empresas, elas têm buscado mulheres para diferentes cargos, têm feito uma série de ajustes internos para trazer o entendimento a respeito de equidade, de inclusão, treinamento da liderança, treinamento a respeito de como você cria, né, painéis mais inclusivos, porque não é só... não tem uma única frente, né? São muitas frentes aí dentro. Acho que o papel do homem é muito importante nisso, porque eles são os nossos aliados. São quem vão nos ajudar ali a tocar as coisas e nos ajudar nessas flexibilizações internas. Eu acho que a gente ainda está muito, muito longe daquilo que é o ideal. Acho que os executivos, de forma geral, compreendem a importância da inclusão da mulher e, mais do que isso, de cuidar da sua carreira uma vez que ela já esteja dentro da companhia, porque contratar é mais fácil, né? O desafio é você preparar essa mulher, colocá-la em cargos de liderança. Eu sempre falo isso, incluir é diferente de inserir. Inserir, tá bom, ok, mas para incluir, para que a pessoa continue ali, tem todo um tratamento que tem que ser diferenciado. É evidente, um treinamento, educação, letramento, etc. No Google Cloud a gente tem, acho que eu brinco com o pessoal porque quando falo de Google, já é uma referência, né? De uma empresa muito diversa, que faz muita inclusão. Mas, olhando para a estrutura de Google Cloud, ela é uma área de tecnologia muito masculina e que tem trabalhado cada vez mais para incluir as mulheres. Então, o Google ganhou, nós publicamos o nosso resultado de diversidade agora, conseguimos atingir os nossos objetivos e muito mais nesse sentido de volumes de mulheres em cargos de liderança. Eu sou líder de capítulo de mulheres na América Latina, então diariamente eu me confronto com esses desafios. Como é que a gente faz para garantir um painel não só de mulheres, né, mas um painel diverso quando eu vou trazer o meu pipeline para buscar esses profissionais no mercado. Eu brinco com o nosso time de RH, falo, vocês que lutem, eu não posso seguir com um painel que não seja diverso, porque a gente tem que trazer. E uma vez que esteja dentro, é um desafio enorme para todos, enquanto líderes entender as diferenças, entender que é importante essa diversidade,
fazer o trabalho de desenvolvimento, porque o coaching é importante, não é só para mulher, o coaching é importante para o homem. Eu acabei de mencionar aqui um bias meu de cultura, né, de você pensar, será que a pessoa está trabalhando ou não está trabalhando? Quantos bias a gente tem e a gente não aceita diariamente? Então, esse trabalho de conscientização, de educação, são viés de engajamento. Mesmo. Inconsciente, porque se fosse consciente, não, né, você já resolvia rápido. Claro. O problema é aquele que passa pela sua cabeça e você não percebe. Então, eu acho que estamos muito longe, mas podemos fazer mais, e eu acho que estamos numa onda muito positiva, muito positiva. As mulheres, elas têm um papel importante, os homens um papel mais importante ainda, como nossos aliados nesse processo, e uma vez que a empresa compreenda o poder que ela tem quando ela tem um time, né, diverso, que traz ideias diferentes, que se comportam de forma diferente, ela acaba investindo cada vez mais nisso. Então, eu sou uma super otimista nesse sentido e eu acho que a gente tem potencial de fazer muito mais. Então, eu tento sempre, né, enquanto líder disso, levar para os nossos clientes, para os nossos parceiros. A Accenture é um grande parceiro nosso também, a gente faz muita coisa juntos de capacitação, de formação, sempre pensando, né, como é que eu estendo isso além da minha empresa. Não pode ficar só aqui dentro daquilo que é confortável para mim. Eu acho que todo mundo deveria pensar dessa forma também. Acho que tem uma evolução. Eu falo muito disso aqui também no Tecnotalk. A gente tem levantamentos, pesquisas que já provaram como 1+1, são 2, que empresas que têm mais diversidade em todos os aspectos e segmentos e ângulos, em cargos de liderança, ganham mais dinheiro, dá mais lucro para o empresário. Essa é uma preocupação grande na Accenture também, Dante? Sem dúvida. Nós temos um programa de paridade de gênero dentro da Accenture, tá? Para ter uma equidade de gênero mesmo, exatamente. A mesma quantidade de homens e mulheres. A mesma quantidade de homens e mulheres. 50-50 é a nossa marca ideal. Sem dúvida, estamos avançando para isso já. Bom, nosso tempo está acabando, já acabou na verdade, mas está muito boa a nossa conversa. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês dois. O que nós podemos esperar nos próximos passos dessa evolução tecnológica na área de vocês, nessa área de dados? Como isso deve impactar cada vez mais gente e mais ainda as nossas vidas? Nossa, é difícil até falar, porque é tão grande, Cris. O que nós vemos aqui, obviamente, a inteligência artificial está aí, é uma experimentação para muita gente, mas já é uma realidade para grandes empresas. Eu acho que a evolução ela vai ser muito, muito mais acelerada e nós vamos ter acesso a um volume de informação com, espero, assertividade, né, das informações com que a gente vai receber para a tomada dessas decisões e ver a inteligência artificial, essa tecnologia, trazendo melhores experiências para o consumidor final, para as empresas e para o mundo de forma geral. Se nós usarmos para o bem essa tecnologia, sem dúvida a gente vai vivenciar um momento maravilhoso. E não só olhando, né, para as nossas empresas que olham a tecnologia propriamente dita, mas a inteligência a tecnologia aplicada à saúde, a novas descobertas, a estudos que vão ser muito mais acelerados e vão trazer um benefício enorme para a gente. Então, eu sou muito confiante, acho que a gente vai conseguir direcionar essa tecnologia para o lado positivo da força. Dante é otimista também? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O futuro está aí, a gente sempre fala, o futuro está aqui, né? E a já inteligência... é o presente, não tem jeito? Exatamente. E a inteligência artificial junto com dados são informação, são a base de tudo, né? A ideia é sempre facilitar o dia a dia, melhorar qualquer que seja o segmento, indústria, saúde, principalmente. Grandes avanços na saúde temos tido, acho que isso é uma das coisas que vem para o futuro aí, positivas, principalmente. As pessoas elas acabam olhando sempre o lado negativo, não negativo, né, mas assim, eu uso a inteligência artificial para descobrir fraudes, para descobrir problemas, mas a gente também pode usar para descobrir muita coisa boa, né? Muitos estudos acelerados em relação à saúde e a uma série de coisas que podem dar uma evolução muito importante, né, na humanidade de forma geral. Legal. Agora, para terminar mesmo, eu sempre, de uns programas para cá, eu tento trazer alguma dica, alguma estratégia de uso de inteligência artificial para quem está aqui nos ouvindo. Vocês têm alguma dica para dar? Olha, na verdade, assim, preciso trazer aqui para minha realidade, porque como eu vivo o dia inteiro, né? Então, no Google, a gente usa as tecnologias de colaboração do Google Workspace. E ele já vem embutido toda a parte de inteligência artificial. Então, isso vai estar disponível para os usuários muito em breve para
algumas dessas funcionalidades, assim que o Bart estiver liberado em português, que vai ser fantástico, muito em breve, mas traz essa facilidade. Então, eu entro num chat, ele já pega todas as threads, todas as informações que foram conversadas na minha ausência e quando eu entro ele já traz um resuminho do que aconteceu. E eu não preciso ficar olhando lá atrás, ele já coloca lá o resumo como um todo. Eu entro numa apresentação e peço, quero a criação de um slide falando sobre isso, 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 isso. E ele cria automaticamente. Então, essas facilidades no mundo de colaboração, dentro, né, dessas suítes do Workspace, no caso do Google, ajudam muito no meu ganho de tempo. Isso é impressionante. Maravilhoso. E está disponível para alguns usuários já fazerem uma experimentação em inglês, incrível, e já vai estar em português. Que chegue logo em português. Muito rápido, gente, muito rápido. Muito, muito obrigada. Uma delícia conversar com vocês. É um assunto que de fato me encanta. Eu sou uma grande entusiasta mesmo de dados, números e etc. Obrigada de verdade, foi um prazer Obrigada ter vocês a você, aqui. Cris. Prazer nosso, muito bom. Prazer enorme Foi e, bom sobretudo, mesmo. por ser o primeiro homem convidado. É Muito isso bom. aí. Que privilégio meu! Parabéns! Muito Primeiro bom. homem convidado. Bom, nosso tempo está acabando, né? Mais uma vez quero agradecer muito a Milene e o Dante por eles estarem aqui, compartilharem com a gente essa questão da tecnologia em dados. Vocês sabem muito bem que eu sou uma apaixonada por números, por dados, sempre falo disso. Agradecer também você que está aqui nos acompanhando. Antes de acabar, quero lembrar que toda segunda às 8 da noite tem episódio novo aqui no YouTube. Nossa segunda temporada, começando hoje, está no ar. Se você ainda não segue esse canal, tá na hora de se inscrever, deixar seu like, lá, sua curtida no vídeo, ativa também as notificações de conteúdo novo, no sininho, para que você não perca nada. Por aqui, você encontra entrevistas falando sobre tecnologia, criatividade, inovação, narrativas emergentes, tendências, dados, tudo isso com muita pluralidade nos diálogos e sem perder o foco, claro, sempre também do protagonismo feminino. Espero que vocês tenham curtido. Compartilha com os amigos, com a família, com os colegas de trabalho. Beijão para todo mundo. Muito obrigada. Até semana que vem. Obrigada a vocês mais uma vez. Obrigada pelo convite, Cris. Ótimo.